Pronto. Então, em uma função de primeiro grau, que ela é formada dessa maneira aqui, ó, f de x é igual a x mais b, nós temos o coeficiente angular, que é o valor de a, chamamos ele de a, e o coeficiente linear, que é o valor de b. Então, coeficiente angular, o valor de a, linear, o valor de b, certo? Isso com a diferente de zero, sempre. Sempre a diferente de zero. Vamos observar, ó. Coeficiente angular, a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo x. Então, o coeficiente angular vai ser o ponto em que vai cortar o eixo das abscissas, ó. Esse valorzinho aqui, né, é a abscissa do ponto onde a reta corta o eixo x, certo? Chamamos de coeficiente angular. E o coeficiente linear, ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Então, o B, esse valorzinho de B, vai cortar o eixo y. E o coeficiente angular, né, que é tudo isso aqui, que é esse valorzinho de A, entendeu? Então, quando a gente encontrar o valor de x, a gente vai achar o ponto que corta aqui, certo? Vamos ver mais na frente, ó. Coeficiente angular, coeficiente linear. Vejamos como funciona, pessoal. Coeficiente A positivo, se o valor de A for positivo, ó, for maior do que zero, então a função é crescente, ou seja, a reta ela é nesse formato aqui, ó, certo? Vocês vão lembrar de uma rampinha, ó. Tem um neguinho aqui subindo esta rampa de bicicleta. Pensa numa bicicleta bonita que eu desenho, né? Pronto, ele está subindo a rampinha de bicicleta, ó. Então, se o ar for positivo, maior do que zero, a reta é crescente, nesse formato. Se, né? Por exemplo, eu tenho essa função, 3x menos 1. Atribuir os valores a x, que são esses aqui. Substituir o x na função. Encontrei os valores de y, ó. Tá vendo? Aí, como foi que ficou? X menos 1, y4. Menos 1 do lado esquerdo, desci. Menos 4 de y na parte inferior. Quando eles se cruzaram, achei o ponto. 0 e menos 1. 0, aqui no centro, menos 1, y. Achei o ponto. 1 e 2, x1, aqui 1, ó. Vou subir. E 2. Cruzou as retinhas, achei esse ponto. 2 em x, 5 em y. O 5 em y é positivo, está na parte de cima. Então, 2 em x, ó. Vou subir. Quando eu cheguei no 5, parei. Passei a reta, que passa pelos os 3 pontos, só que ficou tortinho. Então, formei a reta dessa função, que é uma função crescente. Por quê? Porque o valor de A é positivo. A é igual a 3, ou seja, maior do que zero. Então, ela é uma reta crescente, certo? O coeficiente A negativo, a função é decrescente. Se o coeficiente A for negativo, a função é decrescente. Se o coeficiente A for menor do que zero, ela é decrescente, certo? Olha só como é o gráfico decrescente, ó. Ela é declinada. Aqui o neguinho subiu a rampa, aqui ele vai descer a rampa. Decrescente. Se você desce, é porque A é menor do que zero. Se você sobe, é porque A é maior do que zero, certo? F de x é igual
a 2x mais 1. Eu quero saber se a função desse gráfico é crescente ou decrescente. Eu olho para esse valor aqui, ó, que está do lado de x, que é o coeficiente angular. Ele é 2. É maior ou menor do que zero? Maior do que zero. Então, é positivo, 2 positivo. Vai ser crescente ou decrescente? Crescente. Se o A é positivo, crescente. Se o A é negativo, decrescente. Tranquilo? Por exemplo, o exemplo do gráfico decrescente. Eu tenho essa função aqui, y igual a menos 2x mais 5, certo? Pego os valores de x que eu atribuí, são esses aqui. Vou encontrar os valores de y, como eu faço? Daquela maneira que eu expliquei a vocês. Vou substituir os valores em x e encontro os valores de y, 1 a 1. Formei as coordenadas, eu vou lançar no gráfico. Menos 1 e 7, ó. Menos 1 em x está do lado esquerdo. 7 em y positivo está na parte superior de y, então eu vou subir. Quando eu chegar em 7, paro. Quando as duas retas se cruzam, ó, eu encontrei o ponto. 0 e 5. 0 em x, 5 em y. 5 positivo está na parte superior também. Outro ponto. 1 e 3. 1 em x. 3 aqui. 2 e 1. 2 e 1. Junto, passo uma reta, passando por todos os pontos e montei o gráfico da função. Esse gráfico é decrescente. Por quê? Porque o A é negativo, é menor do que zero. Menos 2 é menor do que zero. Então, é um gráfico decrescente. O neguinho vai descer a rampinha, certo? O que é a raiz? Certo? A raiz, ou o zero da função, como se chama, é esse valorzinho aqui, ó, que a gente encontra, que corta o eixo das abscissas. É todo número que, ao ser substituído na equação, no lugar de x, tem a capacidade de zerar a sentença. Graficamente falando, é o ponto onde a reta toca no eixo x, também conhecido como eixo das abscissas. Então, vejamos, pessoal, ó. Eu tenho essa função aqui, ó. Quem é a função? F de x é igual a x mais 3. Aí eu quero esboçar o gráfico dessa função. Como é que eu vou esboçar o gráfico? Eu vou fazer um gráfico, né? Aí eu vou olhar só para essa função. Vou olhar para ela. Se eu quero saber qual vai ser o ponto que vai cortar o eixo y, eu olho para o valor de b, que é quem? 3. Então, quem vai cortar o valor de y? 3, ó. 1, 2, 3. 3 positivo na parte de cima, né? Aí eu quero saber onde é que vai cortar o eixo x. Eu pego essa função, x mais 3, igualo a 0. E resolvo a equação de primeiro grau. X é igual, o 3 está positivo, quando eu trago para cá, ó, vem negativo, menos 3. Então, no eixo x, eu marco menos 3, ó. 1, 2, 3. Ponto x, ponto y, passei a reta, encontrei a reta. É crescente ou decrescente? Eu vou olhar para a função, para o valor do coeficiente angular. Se o valor que estiver ao lado de x for positivo, ela é crescente. Se for negativo, decrescente. Quem está do lado de x? É 1, que eu não preciso colocar aqui, por isso que é x. É 1x, né? Então, é o 1 que está do lado de x. 1 é positivo, maior do que 0. Então, ela é crescente, certo? Vou fazer outro exemplo. Eu vou colocar essa função aqui, ó. Y é igual a 4x mais 2. E quero esboçar o gráfico. Aí, primeiro, eu quero saber quem é que vai cortar o eixo y. Vai ser o valor de b, ó. Quem é A? A é 4 e B é 2, ó. A é o valor que está do lado de x, B é o valor que está ao lado.
2. Quem é que vai cortar o eixo Y? 2, que é o valor de B. 1, 2. Marquei esse pontinho aqui. Quem é que vai cortar o eixo X? Aí eu vou igualar a função a zero. 4x mais 2 igual a zero. 4x é igual... O 2 está positivo, quando vir para cá vem negativo. X é quem? Menos 2 sobre 4. Simplifico que vai ficar 1 sobre 2. Então, x vai cortar o ponto 1 sobre 2. Mais ou menos aqui. Junto os dois pontos, passando uma reta. Ó. Passei a reta. Uma reta que passa por esses dois pontos. Esbocei o gráfico da função. Se eu quero saber quem vai passar por y, eu olho para o valor de b, que é 2. Se eu quero saber quem vai cortar x, igualo a função a zero e resolvo a equação. Achando o valor de x, vai ser o valor que vai passar pelo eixo das abscissas, certo? Nos exercícios, podem vir apresentando de duas maneiras. Ou raiz da função, esse valorzinho de x aqui, ó. Eles podem vir falando de várias maneiras, de duas maneiras. Ou a raiz da função, ou o zero da função. Então, se você ouvir dizer quem é o zero da função, é porque f de x é igual a 3x mais 5. É porque eu tenho que igualar 3x mais 5 a zero e achar o valor de x. Então, quando eu acho o valor de x, eu estou achando a raiz da função ou o zero da função, tá bom? Vejam nesse exemplo, ó. Quero calcular o zero da função de quem? De 2x menos 5. Igualei 2x menos 5 a zero. Ó, 2x para um lado. O menos 5 está negativo. Quando veio para cá, ficou positivo. Quem vai ser x? Repito o 5. O 2 que está multiplicando vem dividindo. Então, x vai ser 5 sobre 2. Aí, vamos lá para o gráfico. Quem é que vai cortar o eixo y? Primeiro, o valor de A é o valor que está do lado de x, que é 2. E o valor de B é o número, né? Aqui do lado, menos 5. A, coeficiente angular. B, coeficiente linear. Aí eu venho para o gráfico. Quem é que vai cortar o eixo y? É o valor de B, que é menos 5. Marcou o pontinho aqui, em cima de menos 5. Quem vai cortar o valor de x? Vai ser o zero da função ou a raiz da função, que eu já encontrei aqui. Igualei a zero e achei 5 sobre 2. Marquei x 5 sobre 2. Juntei os dois pontos por meio de uma reta e formei o gráfico, certo? Então, pessoal, esse é o nosso conteúdo função afim. Vou verificar mais uns exercícios de como vai cair mais ou menos no nosso trabalho, certo? Nas nossas questões. Então, matemática se aprende fazendo, não desista, tá bom? Então, façam as atividades, certo? E assim nós vencemos mais um roteiros, certo? Vamos analisar essa questão, dado esse gráfico aqui, e eu pergunto a vocês se o valor de A é a equação, uma equação de primeiro grau, tem esse formato, como vocês já sabem. Só um momento. F de x é igual a x mais b, certo? Então, a gente viu que o valor de b corta o eixo y. Então, o b é quem? Menos 6. B é igual a menos 6. Olhando para o gráfico, certo? A gente viu que o valor de b corta o eixo y. Quem passou pelo eixo y aqui, ó, o ponto menos 6. Então, b é menos 6. O valor de b é
menor do que zero.